Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos aprender o assunto regência. Nós iremos fazer uma aula bastante prática com resolução de questões. Será uma aula focada na banca IBFC, ok? Vamos lá? Antes disso, nós iremos passar um pouco da teoria, coisa rápida, e depois nós vamos aprofundar essa teoria na resolução de questões. Lembrando, todas as questões são da banca IBFC. Vamos lá, de forma rápida, nós vamos falar um pouco de regência, trazer as principais regências verbais e citar algumas nominais também. Regência, quando a gente fala de regência, a gente vai falar de preposição de transitividade. A regência ela pode ser verbal, pode ser nominal. E a transitividade, ela vai ter ali algumas variações. Eu vou passar aqui as principais variações dentro da transitividade, depois nós vamos trabalhar com alguns verbos e as suas respectivas regências. Verbo transitivo direto, né? Quem nunca ouviu essa sigla, VTD, essa sigla aqui causa até arrepios em alguns, né? Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem preposição para que ele venha fazer sentido. Então, ele vai transitar diretamente entre ele mesmo e o seu complemento, ou seja, sem a presença de preposição. Então, nós temos ele comeu o bolo. Quem come, come algo, né? Então, esse bolo vem aqui sem preposição. Esse bolo, por sua vez, é o famoso OD, objeto direto, porque esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Ele ama vôlei. Quem ama, ama alguma coisa, ama alguém. Então você tem aqui um complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Beleza? Nós não vamos perder muito tempo aqui porque é algo mais revisional, introdutório. Nas questões a gente aprofunda. Verbo transitivo indireto é aquele que vai transitar entre ele o seu complemento e no meio desse trânsito ele vai ter uma preposição. Observe. Duvido, né? Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, nós temos o verbo, nós temos o complemento e entre esse verbo e o complemento nós temos uma preposição. Aqui nós teríamos a preposição de, foi contraída aqui com a preposição, contraída com a preposição a. Então, dá, duvido da sua honestidade. Esse complemento, por sua vez, é o chamado OI, objeto indireto, ok? Não acredito no que ele diz. Quem acredita, acredita em. Então, nós temos aqui em mais o. Uma vez eu perguntei para o aluno, qual a contração de em mais o? Ele respondeu emo. Forma errada, né? Em mais o é no e não emo, tá? Talvez ele tenha falado na resenha. Verbo transitivo direto é indireto. Aqui nós vamos juntar o verbo transitivo direto com o verbo transitivo indireto, vamos dizer assim, né? Esse verbo transitivo direto e indireto, ele vai pedir dois complementos ao mesmo tempo, ok? Enviei os postais, né? Algo, né? Nós temos aqui algo, a alguém, né? A presença da preposição aqui. Então, esse verbo ele pede dois complementos, um direto e um indireto. Por isso ele é VTDI. Esse algo, por sua vez, seria o OD, objeto direto, e esse aos clientes seria aqui, ó, o OI, o objeto indireto. Agradeceu a oportunidade, a algo, né? A alguém, ao chefe. Então, presença de preposição, esse aqui é um complemento indireto, e esse aqui seria o complemento direto. Então, esse verbo também é conhecido como verbo bitransitivo, né? Ele tem dois complementos. E aqui nós temos também o verbo intransitivo, né? Esses verbos anteriores, né, basicamente, eles precisam de um complemento, né, para que ele venha fazer o sentido. Nesse verbo intransitivo, por sua vez, ele não precisa de complemento para que ele venha fazer o sentido, para que ele tenha o sentido completo. Né? Então, quando você fala João nasceu, esse João nasceu, você já entende, né? Quem nasce, nasce. Então, você não precisa de um complemento. Esse ontem aqui vem com caráter adverbial, né? E não representa o complemento do verbo, tá bom? Eu dormi. Quem dorme, dorme. Você não tem um complemento para esse verbo, né? Esse cedo aqui também vem com caráter adverbial aqui, marcando a ideia de tempo. Então aqui nós temos exemplos de verbos intransitivos, também chamados aqui de VI. Ótimo. Agora eu vou passar para vocês alguns verbos, os principais verbos cobrados em provas de concurso. Interessante dizer, né, que a gente tem diversos verbos, né, diversas regências verbais, diversas regências nominais, e aqui eu vou trazer as principais. Beleza? Ótimo. Verbo agradar. E outra coisa, o verbo ele pode ter, né, diversos sentidos, de acordo com a utilização ou não da preposição ou com a mudança de preposição. Beleza?
O verbo agradar, ele tem dois sentidos aqui principais, né? O sentido de acariciar, ele é VTD. Vocês já aprenderam essa sigla, né? Verbo transitivo direto. Exemplo, a jovem agradava o namorado, né? No sentido aqui de acariciar, né? De ali fazer carícias. Então, você tem aqui o jovem, a jovem agradava o namorado, sem preposição. Mas nós temos também um sentido de contentar, né? E aí agora nós precisamos da preposição a. Tua atitude agradou ao professor, ou seja, trouxe um contentamento ao professor. Nesse caso, nós precisamos de uma preposição. O verbo aspirar, esse verbo cai muito em provas. Ele tem dois sentidos básicos aqui, né? De sugar, de respirar, né? Respirar, sugar, sentido de sucção. Ele é transitivo direto, beleza? Aspirei o ar puro da mata, né? Observe que aqui não tem preposição. Poderia dizer, aspirei o perfume da minha esposa, também, sem preposição. Agora, ele tem um sentido bastante utilizado, que é o sentido de almejar, de ter como objetivo alguma coisa. Nesse caso, você vai colocar a preposição. Você aspirou ao cargo de diretor, ou seja, aqui ó, você tem como objetivo o cargo de diretor. O aluno aspira à aprovação. Esse à aprovação seria aqui ó, com a presença da crase, certo? Porque aspirar a alguma coisa, mas o a aprovação, né? Você teria a junção de preposição com artigo, e aí você teria aqui a presença da crase. Tudo bem? Maravilha. Outro verbo que cai muito em provas de concurso, o verbo assistir. Ele tem 4 sentidos, né? 4 regências distintas. Observe, ele tem um sentido de auxiliar, de ajudar. Nesse caso, ele vai ser transitivo direto. Ele não vai pedir preposição. A enfermeira assistia o menino operado. A enfermeira ajudava, prestava auxílio, né? Então você tem aqui a enfermeira assistia o menino operado. No sentido de ajudar, é sem preposição. Aqui nós temos somente o artigo. Agora ele também tem o sentido de ver, né? O sentido de ver, coloca a preposição a. As pessoas erram isso aqui no dia a dia e as bancas exploram na prova. Quem assistiu a este jogo, olha a preposição. Outro exemplo, vamos assistir ao jogo do Flamengo? As pessoas falam assistir o jogo do Flamengo, errado. Né? Assistir ao, né? Porque você vai assistir no sentido de ver, então pede a preposição a. Esse verbo ele ainda tem, né, o sentido aqui ó, de pertencer, de caber direito a alguém. Ele também pede preposição a. Esse direito assiste a todos, pertence a todos, cabe a todos. Qual que é a preposição? E ele ainda tem um sentido de morar. Nesse caso, nós vamos utilizar a preposição em. Luan assiste em Vitória da Conquista. Luan mora em Vitória da Conquista. Verbo querer. Esse verbo querer, ele tem aqui, e a banca IBFC explora esse verbo. Tem um sentido de desejar, tem um sentido aqui de amar, gostar, né? De ter afeto. O verbo querer, no sentido de desejar alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu desejo alguma coisa, ele é verbo transitivo direto, ou seja, você não vai utilizar a preposição. O jovem quer a moto, né? Quer algo aqui, quer a moto, ok? Sem preposição. Agora, no sentido de ter afeto, de amar, gostar, você vai colocar a preposição a. A filha queria muito ao irmão, né? A filha tinha afeto aqui. A filha amava o irmão, gostava do irmão. O verbo visar, um verbo também que aparece em provas. Principalmente com esses dois sentidos aqui, ó, almejar, objetivar e o sentido de mirar. Com o sentido de objetivar alguma coisa, né, você vai colocar a preposição a. Suas atividades, suas atitudes visavam a tomada do presente, né? Suas atitudes tinham como objetivo, né, a tomada do presente. Então coloque a preposição aqui. Ó, essa frase representa a junção da preposição a mais artigo a, beleza? Mirar, o sentido de mirar vai ser sem preposição. Vise o alvo e atire, né? Mirar no alvo, mirar e atirar. Então você vai visar sem preposição nesse caso, nesse sentido. E a gente tem um sentido menos comum em cobranças de provas com o sentido de assinar, né? Ele é VTD, verbo transitivo direto. Peço que você assine, vise este cheque sem preposição, beleza? Ótimo. Esse verbo também aparece em provas,
mas com menos frequência, e as pessoas erram no dia a dia, porque elas utilizam a preposição com, e não, esse verbo não pede preposição com, ele é um verbo transitivo direto, né? Transitivo direto sem preposição. Yuri namora Thalita. As pessoas falam como? Fulano namora com Beltrano. Errado. Tira essa preposição com, ok? Olha só, não pede a preposição com. Outro verbo, ir e chegar. Uma dupla aqui, né? Porque eles têm a mesma regência, né? Com esse sentido aqui de destino, né? De chegar a algum lugar. Esses verbos, eles são intransitivos, beleza? Eles pedem a preposição a, né? E aí nós teríamos ali, ó, geralmente um adjunto adverbial de lugar acompanhando aqui esses verbos. Observe que o verbo ir e o verbo chegar, eles pedem a preposição a, ok? A banca gosta de explorar esse verbo chegar pedindo a preposição para, e está errado, ok? Embora o verbo ir, né, ele admite tanto a preposição a quanto a preposição para, e aí nós teríamos uma distinção de sentido. Quando você usa a preposição para com o verbo ir, você vai ter uma ideia de permanência. Quando você utiliza a preposição a, você vai ter algo ali transitório, né? Por exemplo, você vai e volta, né? E a preposição para, você tem já essa ideia de permanência, né? De ficar em algum lugar. Por exemplo, viajarei para São Paulo a trabalho. Você viaja e vai ficar lá trabalhando por um longo período, por exemplo, né? Agora, quando eu falo vou à praia, né? Você tem a ideia de que você vai e já retorna. Você vai e vai retornar também, ok? Então, cuidado com isso. Em resumo, o verbo ir, ele admite a preposição a preposição para, com esse sentido aqui de destino, né? De chegar a algum lugar, né? De ir a algum lugar. Já o verbo chegar, nós vamos utilizar a preposição a e não a preposição para. Cheguei para a praia. Nem combina, né? Cheguei à praia. Beleza? Maravilha. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? A criança vai ao parque, o verbo ir, olha a preposição, coloca a preposição. O homem foi à lua, né? Com a preposição a. Novamente, quando você observa essa crase, você já sabe que você tem uma preposição ali também, na maioria dos casos, né? Você vai ter essa regência de um termo que vai pedir a preposição a com o artigo a. Como as pessoas falam no dia a dia? Eu vou na igreja, por exemplo. A criança vai no parque. O homem foi na lua. Essas construções estão erradas, tá bom? Porque esse verbo, ele pede a preposição a e não a preposição em. Agora, esse verbo ele tem um sentido que admite a preposição em. Por exemplo, como você tem um sentido de meio de transporte, um deslocamento. Eu vou no carro. Ok, você vai entrar no carro e vai para um determinado lugar. Eu vou no ônibus. Aí você vai entrar no ônibus e vai para algum lugar. Quando as pessoas falam eu vou na igreja, observe, né, o que eu penso quando as pessoas falam que vai na igreja. Existe uma possibilidade, né, gramaticalmente correta de você ir na igreja. Como seria isso, mentor? Seria dessa forma. Você entraria na igreja, né? Essa igreja te levaria para algum lugar, né? E aí isso seria uma representação de você ir na igreja. Fora isso, né, como a igreja é um local ali, né, fixo, você vai à igreja, tá bom? Você vai ao shopping, você vai à praia. Beleza? Maravilha? Ótimo. Seguindo, nós temos aqui o verbo obedecer e desobedecer. Esse verbo, ele pede a preposição a, ok? Sempre com a preposição a. Ele desobedeceu ao regulamento, né? Ícaro desobedeceu ao pai. Pede a preposição a, beleza? Lembrando, obedecer e desobedecer, eles têm a mesma regência, com a preposição a. Preferir. Quem prefere algo a outro, né? As pessoas erram isso aqui, falando como? Prefiro algo do que outro. Esse do que, ele não existe aqui nessa regência. Do que não existe. Tá bom? Além disso, o verbo preferir ele não aceita termos que o intensifiquem. Por exemplo, preferir 1000 vezes, errado. Preferir mais, preferir muito mais. Né? Se você prefere, né, já fica subentendido que você prefere mais, então você não precisa repetir. Okay? Essas expressões são consideradas aí pelas bancas incorretas. Tudo bem?
Olha só, prefiro telejornais a novelas. Prefere algo, telejornais, a outro, novelas. Pagar e perdoar. Esses verbos, eles têm a mesma regência e eles têm regências diferentes de acordo com o complemento. Se esse complemento se relacionar com pessoa, você vai colocar a preposição a. Se esse complemento se relacionar com coisa, você não utiliza a preposição. Ele se torna verbo transitivo direto. Olha os exemplos. Eu pagarei ao gerente. Você precisa colocar essa preposição aqui. Se você fala paguei o gerente, né? Você vai dar a entender que você comprou o gerente, você não fez isso, né? Porque o gerente não é coisa, o gerente é pessoa. Então, se esse complemento for pessoa, coloque a preposição a. Se for coisa, olha o exemplo, paguei o carro. Agora aqui é sem preposição, porque você comprou o carro. O carro é coisa e você vai utilizar sem preposição, verbo transitivo direto. Um detalhe, quando a gente fala aqui de pessoa, né, com esse verbo pagar principalmente, né, você pode ter em mente também a pessoa jurídica, por exemplo, pessoa física ou jurídica, por exemplo, o banco. Você está devendo dinheiro, né, em determinado banco. Você vai pagar ao banco, tudo bem? Porque o banco vai receber o dinheiro, né? Agora, se você quiser pagar o banco, existe uma possibilidade também. Que possibilidade é essa? Você vai comprar um banco, né? E aí você vai pagar o banco. Nesse caso aqui, o banco, né? Coisa, né? Coisa. E aí você vai utilizar sem preposição. Pagar o banco. Você comprou o banco e levou para casa, porque é coisa. Então, existe essa diferença. Beleza? Maravilha. Verbo implicar. Esse verbo, a banca IBFC adora cobrar, né? Há muito tempo. Esse verbo, ele tem alguns sentidos, mas o principal aqui, outros sentidos que não esse, mas o principal é no sentido de acarretar, né, de trazer, trazer consequências. Nesse sentido, ele é verbo transitivo direto, e você não vai utilizar a preposição. O erro implicou a suspensão da CNH. As pessoas, no dia a dia, falam implicar em, né? O erro implicou na suspensão da CNH. Errado. Você não vai utilizar essa preposição em. Desobediência às leis de trânsito implica em multa. Errado. Implica multa. Sem preposição, ok? Maravilha. Verbos, lembrar e esquecer. Esses verbos, e aqui eu já vou adiantar, lembrar-se e esquecer-se. Esses verbos caem muito em provas, ok? Olha só, quando esse verbo lembrar e esse verbo esquecer, quando eles não vierem com pronome, vocês não vão colocar a preposição, né? Observe que, nesse caso aqui, ó, eles não são pronominais. Então, verbo transitivo direto. Esqueça isso, Julivânia, sem preposição. Lembrei o nome dela, sem preposição, porque eu não tenho pronome aqui. Agora, se eles forem pronominais, vocês vão colocar a preposição de. Qual é a dica? Qual é o bizu? Esses dias uma aluna perguntou, o que é bizu, mentor? Bizu é uma dica importante que vai te ajudar a resolver a questão de uma forma mais tranquila. Qual é o bizu aqui? Ó? PP, certo? PP porque, olha só, pronome, preposição. Se o verbo vier acompanhado de pronome, coloque a preposição, PP. Eu nunca olha o pronome, me esqueci de você. Pronome, preposição, PP. E ela se pronome, esqueceu, preposição, da data de aniversário. Da data do aniversário. Agora, se eu retiro o pronome, com esses exemplos aqui em cima, olha só esses exemplos. Se eu retiro o pronome, eu retiro também a preposição. Exemplo, nesse aqui, ó. Ela esqueceu. Se eu retirei esse pronome, colocaria aqui, ó, a data do aniversário. Mas como tem o pronome, a gente vai colocar a preposição. E outra, esse pronome não se restringe ao pronome ser, tá? Esse lembrar-se aqui é só para designar os verbos pronominais. Mas ele pode ser o pronome ser, pode ser o pronome me, pode ser o pronome nos, né, de acordo com a pessoa, do discurso. Então, quando eu falo nós nos lembramos do dia da prova. Pronome, preposição, nós nos. Agora, se eu falo nós lembramos o dia da prova, sem
Pronome sem preposição. Verbo renunciar. Renunciar. Quem renuncia? Renuncia a alguma coisa. Então, nós devemos utilizar a preposição a. O ministro renunciou ao cargo. Referir-se. Quem se refere? Refere-se a alguma coisa. Pede preposição a. O aluno referiu-se ao professor Lucas. E quem dá? Aqui nós temos um sentido, né, recorrente em provas, que é o sentido aqui de dar alguma coisa a alguém, ok? Então, Pedro deu uma ajuda a alguma coisa, e ele aqui é verbo transitivo direto e indireto. A alguém, a seu pai, né? Nós temos aqui um complemento direto, objeto direto, né? Nós temos um complemento preposicionado, que seria o objeto indireto, aqui no a, seu pai. E aqui nós temos o sentido também, por exemplo, aquela vaca dá muito leite. Seria aqui um uso como verbo transitivo direto, né? As bancas exploram um pouco esse sentido do verbo dar. Geralmente vai aparecer aqui como VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ok, ótimo. Uma pequena revisão, né? Trazendo aí alguns conceitos, né, de regência verbal. Nós temos também outras regências, né, com a preposição a. Por que eu trouxe isso aqui? Porque regência e crase são assuntos, né, um assunto está dentro do outro. A crase, né, está dentro de regência, né? Porque para que ocorra a crase, geralmente vai ter um termo que rege a preposição a com outro termo que admite o artigo a. E aí você vai juntar a preposição com o artigo. Então, eu separei aqui algumas regências verbais e nominais, né? As principais aqui, que pedem a preposição a. Então, nós temos aqui, ó, submeter-se a alguma coisa, né? Destinados a algo, fazer alusão a algo, aludir a algo, né? Tender a algo, referir-se a algo, isso aqui é importante, essa regência, designado a alguma coisa, o aspirar, repetindo, né? O verbo da tabela, porque eu já até falei, aspirar no sentido de almejar, de ter como objetivo alguma coisa, nós vamos colocar a preposição a também. O assistir no sentido de ver, né? Caber direito, né? Pertencer, preposição a. Visar no sentido de almejar, objetivar, visar a algo, né? Fazer menção a algo. Devoto a algo, né? Esse devoto aqui, ele também admite a preposição de, né? Devoto de, devoto a. Beleza? Favorável a alguma coisa, né? Chegar a. Cuidado com isso aqui, com chegar para, viu? Cuidado, que a banca explora isso aqui e de forma incorreta. Superior e inferior, né? Superior a algo, inferior a algo, né? Graças a alguém, resistência a alguma coisa, né? O combate a alguma coisa, devido a, relativo a, direito a alguma coisa, relacionado a alguma coisa, dirigido a, ligado a alguma coisa, e disposto, né, a alguma coisa, né? Algumas aqui, né, que aparecem em provas, vocês precisam prestar atenção nessas regências verbais e nominais. Nós temos aqui um complemento teórico, antes de irmos à resolução de questões, que é uma regência, né, que se relaciona com pronome relativo. Observe, na variedade padrão, quando o complemento de um verbo é representado por um pronome relativo, nós temos aqui exemplos, né, de pronome relativo, que, o qual, quem, cujo, onde, entre outros, né? A preposição eventualmente exigida por esse verbo precisa ser introduzida antes do pronome relativo. Então, nós já vimos, né, na teoria, né, no início da aula, que o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a preposição a. Certo? Essa preposição, por sua vez, quando a gente tem aqui, ó, o complemento que se relaciona com pronome relativo, ou seja, esse que aqui retoma o quê? Filmes, certo? Os dois filmes a que assistimos. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, esse a aqui vai para antes do pronome relativo. Beleza? Maravilha. Então, agora nós iremos à resolução de questões. Vamos lá? Vocês podem pausar a questão, vocês podem tentar responder, depois acompanhar aqui depois vocês podem acompanhar a resolução e tirarem as dúvidas. Resolução de questões. Encontre a estrutura oracional que condiz com a regência verbal indicada na norma culta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. Depois do que ocorreu, todos os dias eu assistia outras brigas a longa distância, no alto da escada.
olhem esse verbo assistir. Ele assiste aqui no sentido de ver, né? No sentido de ver. Será que essa frase está certa ou errada? Será que aqui eu não teria assistir a outras brigas a longa distância? Porque se assistir, ele pede a preposição a. E cadê a preposição a? Ela não está aí. Logo, está errado isso aqui. Devo confessar, sempre aspirei à mudança dos vizinhos. O verbo aspirar, no sentido, né? Ele tem dois sentidos aqui, né? Básicos de cobrança de prova, né? O sentido de respirar, de cheirar, de sucção, e ele tem o sentido de almejar, ter por objetivo alguma coisa. E aí, nesse caso, observe que o sentido é de ter como objetivo, né? A mudança dos vizinhos. Com esse sentido de ter por objetivo, você vai colocar a preposição a. E aqui existe uma preposição. Já falei que a crase, o fenômeno da crase, vai ser o a preposição mais o a artigo. Tá? Então, nós temos aqui uma preposição, nós temos um artigo. Então, existe a preposição, o sentido aqui é de ter por objetivo alguma coisa e nós temos aqui, por consequência, uma assertiva correta. Todas as noites, quando chego ao prédio, já espero por escândalos. Misericórdia. Agora, olha só o verbo chegar, né? Quem chega, chega a algum lugar, né? E ele colocou a preposição correta aqui, ó. Como ficaria errado isso aqui? Quando chego no prédio, já espero por escândalo. Isso seria uma construção errada, mas ele usou a preposição correta, né? No lugar da preposição em, ele usou a preposição a, que é a preposição correta. Então, essa assertiva está certa também. Por esse motivo, nós eliminamos aqui a 1, né? Ficamos com 2 e 3. Então, o gabarito aqui da primeira questão é a letra D. Questão 2. De acordo com a gramática normativa, isso consistia, entre outras coisas, em manter os pais longe da escola. Tem-se como exigência da regência do verbo destacado. Olha só, o que consiste? Consiste em alguma coisa. Concorda comigo? Ótimo. E aqui nós temos o complemento, ó. Isso consistia em manter os pais longe da escola. Em manter os pais longe da escola. Vamos ver as alternativas. Um sujeito constituído por um pronome de valor indefinido? Negativo. Olha só, está dizendo aqui, ó. Tem-se como exigência da regência do verbo em destaque. Qual é a exigência de um verbo em destaque? Será um complemento, né, com a preposição em. Aqui está falando de sujeito, não tem nada a ver. Uma construção acessória introduzida pela preposição entre, errado, porque a preposição é a preposição em. Isso aqui está tudo errado. Okay? Um objeto direto, já podemos parar por aqui, porque objeto direto é um termo sem preposição. Sem preposição. Aqui nós temos a presença da preposição. Ok? Então, isso aqui já podemos parar por aqui. Porque se fosse falar em objeto, seria objeto indireto, né? Com a presença da preposição em. Um complemento introduzido pela preposição em. Ótimo, gabarito aqui, letra D. Seria um objeto indireto. Um sujeito, não. A gente já viu que não se trata de sujeito, não tem nada a ver. Sujeito desinicial contribui para a coesão do texto. Errado isso aqui, sobra para a gente alternativa D como nossa resposta. Terceira questão. A regência do verbo ir em sonhar é como ir ao cinema. Observe que aqui foi utilizada a preposição correta. Segue a exigência da norma padrão da língua. Assinale a opção em que essa exigência não está sendo respeitada, ilustrando uma transgressão à norma. Em resumo, assinale a alternativa incorreta. Vamos analisar cada um. Vocês podem tentar responder também. Lá? Ótimo. Preferimos televisão a cinema. Maravilha. Quem prefere aqui, ó, prefere algo a outro. A outro. Agora, James, quando é que eu vou utilizar a crase nessa construção do verbo preferir? Vou passar agora para vocês a forma correta de você utilizar a crase. Preferimos televisão a cinema. Essa construção aqui ela está correta, beleza? Ótimo. Agora, se eu tivesse aqui, ó, uma outra construção. Preferimos cinema à televisão. Vamos inverter isso aqui para que eu possa explicar uma coisa para vocês. Preferimos cinema à televisão. A televisão. Essa construção continua correta, né?
Não necessariamente a gente vai utilizar essa crase ainda, beleza? Porque é preferir algo a outro, né? Esse a aqui é uma preposição apenas, tudo bem? Ótimo. Agora, por paralelismo, se eu utilizar o artigo antes do primeiro complemento, eu vou utilizar o artigo depois também. Então, se minha construção agora fosse prefiro o cinema, eu usei esse artigo antes, ok? Eu vou utilizar o artigo depois também, além da preposição, né? Prefiro o cinema a... Aí aqui, ó, ficaria assim, ó, a, que já está aí da preposição, né? Mas esse a aqui, ó, que foi o artigo que eu acrescentei por conta desse artigo que foi acrescentado aqui. Então, por paralelismo, se eu utilizo o artigo antes, eu vou utilizar o artigo depois. E aí, qual o resultado desse a preposição, né? Essa preposição exigida, né, pela regência do verbo preferir. Qual a soma, né? O resultado do a preposição com a artigo. Aí sim, a gente usaria agora, ó. Vamos lá aí. A gente usaria, nesse caso, o fenômeno da crase. Certo? Preferimos o cinema à televisão. Nesse caso, você deve utilizar o acento grave formador de crase ali. Tudo bem? Maravilha. Letra B. Esse comportamento implicará advertência. O verbo implicar, ele é transitivo direto no sentido de acarretar, de ter, trazer consequência, né? De ter como consequência alguma coisa. Aqui não foi utilizada a preposição, isso aqui está correto também. Nós lembramos de tudo o que aconteceu. Raciocina um pouco aí nessa alternativa. Vamos pular por questões de logística, depois a gente volta. O candidato aspirava a um bom resultado. Aspirar no sentido de almejar, de ter como objetivo, pede obrigatoriamente a preposição a. Aqui foi utilizada a preposição a, porque ele tinha como objetivo um bom resultado, né? Então, essa construção está correta também. Nós lembramos de tudo. Qual foi o bizu que eu passei para vocês? Né? Qual foi a dica PP, né? Para os verbos lembrar e esquecer. PP de que, Mentor? Pronome, preposição, certo? Observe que aqui eu tenho uma preposição. Agora, eu tenho um pronome aqui, antes do verbo, ou depois, né? Esse pronome pode aparecer antes ou depois, certo? Vai depender da colocação pronominal de algum termo que vai exigir que esse pronome venha para antes ou depois do verbo. Isso aqui é outro assunto. Mas vocês devem ter em mente que esse pronome ele pode aparecer antes ou depois do verbo. Nós lembramos de tudo que aconteceu errado. Isso aqui está errado. Como ficaria certo isso aqui? Né? Ou eu tiro a preposição, nós lembramos tudo que aconteceu, ou eu coloco o pronome para que esse verbo venha se tornar pronominal. Né? Nós nos lembramos de tudo que aconteceu. Nesse caso aqui, nós teríamos uma construção correta. Pronome, preposição. Nós obedeceríamos ali a regra, né, do PP. Só que a banca não fez isso. Não fez isso. Então, essa construção ela está errada. Eu quero a alternativa errada. Eu vou marcar, a letra C. Tudo bem? Porque eu quero a alternativa incorreta. Quarta questão. Analise as afirmativas abaixo em relação à regência verbal. Visamos ao sucesso sempre. Visar. Eu falei com vocês no início. A gente tem três sentidos, mas dois que aparecem mais em provas, né? Seria o que? Visar no sentido de almejar, de ter como objetivo, né? E visar no sentido de mirar. No sentido de mirar, é verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Agora, no sentido aqui, né, de almejar alguma coisa, ele vai ser o quê? Verbo transitivo indireto e vai ser com preposição. E que preposição é essa? Preposição a, certo? Almejar. Visamos ao sucesso. Concorda comigo que eu almejo sucesso? Eu tenho como objetivo sucesso? Sim. Então, vou utilizar o quê? A preposição. Eu utilizei a preposição? Sim. Então, a preposição está correta. Chegamos para o local.
indicado no mapa, opa, chegar para o local, não. Chegamos ao local indicado no mapa. Expliquei isso no início da aula. Nós temos regências, né, semelhantes do verbo ir e do verbo chegar, né, com esse sentido, né, de destino. Chegar a algum lugar, né, de ir a algum lugar. O verbo ir, ele admite a preposição a e a preposição para com a mudança ali, né, semântica. Já o verbo chegar com esse sentido, ele não pede essa preposição para, certo? A gente vai utilizar a preposição a. Então essa construção aqui está errada. Os treinadores físicos e médicos assistiram o jogador contundido. Falei com vocês que esse verbo assistir, ele tem 4 regências, não é isso? 4 sentidos. O verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a. Assistimos ao jogo do Flamengo. No sentido de morar, ele pede a preposição em. Luan assiste em Vitória da Conquista, mora em Vitória da Conquista. Ainda temos o sentido de caber direito, de pertencer, né? Esse direito assiste a todos, pertence a todos, cabe a todos. E nós temos o sentido, qual foi o sentido que eu não falei aqui? Falei o sentido de assistir. Pronto, a gente tem o sentido agora de ajudar alguém, né? De ajudar, auxiliar. Nesse caso, a gente não vai utilizar a preposição. No sentido de ajudar, de auxiliar, prestar auxílio, ele é verbo transitivo direto, certo? Sem preposição. Vamos ver aqui qual o sentido aqui foi empregado na frase. Os treinadores físicos e médicos assistiram, ajudaram, né? Prestaram auxílio, né? Então você tem aqui, ó, se é no sentido de ajudar, você não vai utilizar a preposição. Então, aqui não foi utilizada a preposição, isso aqui está correto. Então, só recapitulando o sentido. Sentido de ajudar, prestar auxílio, verbo transitivo direto, sem preposição. O sentido de ver, verbo transitivo indireto, pede a preposição a. No sentido de pertencer, né, pede a preposição a, verbo transitivo indireto. E no sentido de morar, pede a preposição em. Beleza? Maravilha. Então, nós temos aqui a primeira está correta, a segunda errada e a terceira correta. Então vamos aqui por eliminação, né? A segunda errada, a gente elimina a B, a C e a D. Nós temos a primeira certa, pode ser a letra A, pode ser a letra E. Só que a terceira também está correta, então nós temos aqui o nosso gabarito, letra E. 5. Com relação à regência verbal, analise as afirmativas abaixo. Somos todos muito devotos por Deus. Chegamos para o local indicado no mapa. O novo orçamento implicará um outro recibo. Observem que a banca repete conceitos, né? Repete verbos, repete aqui palavras. Mesma coisa aqui de uma das questões que a gente já viu. Chegamos para, isso aqui está errado. Chegamos ao local, chegar a algum lugar, certo? Aqui já está errado. Somos todos muito devotos por Deus. Cuidado. Essa regência agora nominal, certo? Pronto. Além disso, nós temos aqui uma falha, né, estrutural na confecção da questão. Com relação à regência verbal, analise as afirmativas abaixo. Devotos não é verbo, tá bom? Então a banca vacilou nessa construção aqui. É motivo de anulação? Talvez não, certo? As bancas, por coisas piores, né? Eu já vi uma banca não anular a questão. Então, olhou isso aqui, não vou responder não, porque isso aqui está anulado. Calma, respira e tente responder da mesma forma, né? Da melhor forma. Vamos lá. Somos todos muito devotos por Deus. Isso aqui está errado. Por quê, muito? Esse devotos, inclusive, está até anotado aqui. Pronto. Está anotado aqui em algum lugar. Devoto a alguma coisa, né? Ou ainda devoto de alguma coisa. Beleza? São os termos aqui, né? Que complementam esse nome. E aí, a banca colocou devotos por. Tá errado isso aqui, tá? Devotos a ou de. Certo? Então, essa regência nominal, né? Vai pedir a preposição a ou a preposição de. Então, essa alternativa ela está errada. A 2 também está errada. Vamos analisar a 3. O novo orçamento implicará, o verbo implicar no sentido aqui de acarretar, né? De ter consequências, ele não pede preposição.
Aqui não foi colocada a preposição. Implicará um outro recibo. Essa frase está correta. Se a frase fosse implicará em outro recibo, estaria errada, beleza? Ótimo. Só a 3 está correta nessas circunstâncias. Questão 6. Assinale a alternativa que preencha correta respectivamente as lacunas. A decisão do juiz implicou. Olha como a banca gosta de repetir esse verbo, né? O implicar no sentido de acarretar, não é isso? De acarretar, de trazer consequências. Acarretar. Ele vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Essa preposição não vai ser empregada, beleza? Maravilha. Então, já podemos aqui eliminar a letra A, porque começa com em, e a letra C também, porque começa com o em. Então, aqui nós temos a decisão do juiz implicou o cancelamento do jogo. Ainda que nem todos concordassem, quem concorda, concorda com, certo? Essa decisão, o resultado final favoreceu alguém, né? Favoreceu o time, sem preposição, que havia marcado mais gol. Ninguém mais se interessou, quem se interessa por alguma coisa. Então, nós teremos aqui o por mais o impasse, certo? Então, essa contração aqui vai ser pelo. Maravilha? Então, nós temos o, com, o e pelo. O, com, não pode ser aqui. Pode ser, então, a letra D e a letra E. Seguindo o com, depois favoreceu o. Aqui está ao, não pode ser. Então, o gabarito aqui é a letra D. O final aqui é pelo. Ok? Vamos adiantando. 7ª questão. Regência é a parte da língua que estuda a relação de subordinação entre o verbo, né, ou nome, e seus complementos. Né? Por isso que entra aí a questão da transitividade e preposição. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Essa questão é uma questão até difícil, né? Então preste atenção aqui. Informei-lhe do incidente durante a reunião. Aí o aluno vai falar, opa, essa questão está correta, essa alternativa. E ainda está bonita, né? Informei-lhe do incidente durante a reunião. Ocorre que esse verbo informar, avisar, entre outros, né? Geralmente, eles têm 2 complementos, né? O que ocorre? Esse ler, senhoras e senhores, a gente, como complemento verbal, a gente vai considerar aqui ó, como objeto indireto, certo? E esse do acidente aqui, ó, observe essa preposição. Aqui nós teríamos também o do, aqui introduzindo, né, um objeto indireto também. Esse lhe, ele pode significar aqui, ó, a ele, né? Isso aqui é uma preposição, tá? A ele, a ela, a você, né? E esses termos aqui, ó, preposição. Por isso que ele é considerado aqui, quando ele complementa, né, um verbo, um objeto indireto, porque ele pode ter outra nomenclatura aqui, outras nomenclaturas, né, quando ele se relaciona com um nome, por exemplo. Mas como ele está completando o sentido de um verbo, é um objeto indireto. O que aconteceu aqui? Nós temos um verbo com 2 complementos indiretos, e não pode acontecer isso, né? Na regra, né? Ou você tem um complemento direto, ou um complemento indireto, ou um complemento direto e indireto, certo? Ou você não tem complemento também, que é o caso do verbo intransitivo. Agora, eu falei que existe o verbo transitivo indireto e indireto. Existe isso? Porque aqui eu tenho 2 complementos indiretos, né? Aqui eu teria 2 complementos indiretos também. Isso aqui não existe, certo? Então, para que essa frase fique correta, a gente escreveria: informei-lhe o incidente durante a reunião, né? Ou a gente mudaria esse pronome aqui, ó, que representa um objeto indireto, para um outro pronome que represente um objeto direto. E ficaria informei-o do incidente durante a reunião. Então, em resumo, 2 construções corretas aqui. Como ficariam? Informei-lhe o incidente durante a reunião. Informei-o do incidente durante a reunião. Porque aí nós teríamos um objeto direto e um objeto indireto para o verbo, certo? O que não pode acontecer, esses 2 objetos indiretos aqui, ó, certo? 2 termos preposicionados. O lhe é um termo preposicionado, como eu expliquei aqui e desmembrei, né, o sentido.
E o do incidente também é um termo preposicionado. Isso aqui não pode acontecer. Preferir jogar a trabalhar. Quem prefere? Prefere algo, jogar, né? A outro, a trabalhar. Essa frase ela está correta, certo? E nós já temos aqui o gabarito. Fui no cinema ontem. Cuidado, né? Para essa frase ficar correta, como ficaria aqui? Né? Só se você pegasse o cinema, colocasse umas rodinhas, né? E aí você se deslocasse dentro do cinema. E você não vai conseguir fazer isso. Já que você não vai conseguir fazer isso, então você vai, né, ao cinema e não no cinema. Está incorreto, né? Por conta dessa preposição em, né? O verbo ir, ele vai pedir a preposição a, né? Fui ao cinema. Esqueci-me a imagem. Qual foi, né, o bizu que eu passei com o verbo esquecer e lembrar? PP, certo? Pronome, preposição. Né? Sem pronome, sem preposição. Então, esqueci-me, olha o pronome está aqui, certo? Um P. Cadê o outro P de preposição? Não tem, né? Não tem. Então, isso aqui está incorreto. Para ficar certo isso aqui, esqueci-me da imagem dela, porque aí nós teríamos a preposição de, né, que se contrairia ali com o a, ficaria da. Maravilha? Ótimo. Então, se eu quero a certa, só temos aqui a letra B. Oitava questão. O verbo destacado em o juiz procedeu à contagem regulamentar e proclamou Raul vencedor é transitivo indireto e rege a preposição a. Tal fato justifica a ocorrência da crase no texto. Dentre os verbos destacados abaixo, assinala que não possui a mesma transitividade e regência de acordo com a norma padrão. Ou seja, eu quero aqui, entre esses verbos, que não tenha o que não venha pedir a presença da preposição a, certo? Vamos analisar. Assistir no sentido de ver pede preposição a, ok? Vamos assistir ao jogo. Vamos assistir à novela com crase. Obedecer e desobedecer pedem sempre a preposição a, beleza? Mateus desobedeceu ao pai. Pede preposição a. O querer no sentido aqui de ter afeto, no sentido de gostar, de amar, também pede preposição a, certo? Mateus queria muito ao irmão. No sentido de ter afeto, de amar, de gostar. Já o aspirar, no sentido de respirar, aqui, ó, ele não pede a preposição a. Sobra aqui para a gente o nosso gabarito. Aspirar, no sentido de respirar, de sugar, né? Sem preposição. Fulano respira o ar puro. O ar puro. Você não vai colocar ao ar puro, né? Lucas aspira o ar puro, né? No sentido aqui de respirar. Luan aspira o perfume da sua namorada, no sentido aqui de cheirar, né? Juliana aspira o pó da casa, no sentido aqui de sucção, né? De usar aquele aparelho para fazer ali a limpeza da casa, né? Então, esse aspirar, nesses sentidos que eu passei, eles não pedem a preposição a. Por consequência, verbo transitivo direto, sem preposição. Aqui, né, nós temos todos os verbos pedindo a preposição a. Né? Se pede preposição, já sabe, né? VTI. Beleza? Só que nós temos entre eles um VTD. Por consequência, nós achamos o nosso gabarito. Questão 9. Já encaminhando aqui para o final. No trecho, se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. A preposição em destaque ocorre em função de uma exigência de regência. Dentre as frases abaixo, assinala aquela que se verifica um erro no emprego do termo regido em destaque. Olha só o que a banca faz, né? Coloca 3 linhas aqui, sendo que você só precisa dessa última, né? Assinale a alternativa incorreta. Na prova você precisa estar esperto com isso para não perder tempo. Vamos lá. O supervisor chamou todos os funcionários. Quem chama, chama alguém. Nesse caso aqui, correto, né? Verbo transitivo direto, pede um termo aqui sem preposição. Maravilha. Vamos pular a letra B, por questões de logística. Letra C. Eles não se esqueceram da data da audiência. Qual o bizu? Esquecer e lembrar. Você vai pegar na sua prova e já vai fazer isso aqui, ó, PP, certo? Pronome, preposição. Aí você vai e analisa. Se esqueceram, tem pronome? Sim. É um verbo aqui pronominal. Então, vai ter preposição? Vai. Então, está correto. Os candidatos visavam a um resultado eficiente. Visar, né? Passei para vocês 3 sentidos do verbo visar. Visar no sentido de almejar, de ter por objetivo, pede a preposição a. No sentido de mirar,
sem preposição. No sentido de assinar, sem preposição também. Aqui, perdão, estou ficando até sem fala. Aqui nós temos o sentido de almejar, né? De ter por objetivo. Então aqui os candidatos visavam isso aqui é uma preposição, né? Um resultado eficiente. Isso aqui está correto. Perdoar. Você vai analisar o quê? Com o verbo perdoar e com o verbo pagar, você vai analisar se o complemento é pessoa ou se é coisa, né? Se for pessoa, coloque a preposição a. Se for coisa, sem preposição. Logo, VTD. Beleza? Agressores, pessoa? Sim. Então, pessoa, coloca a preposição a. Coloquei a preposição a aqui, coloquei. Então, aqui está correto. Sobra para a gente, letra B. O adiamento do evento implicará em corte de verbo. O verbo implicar no sentido de acarretar. Ele não pede a preposição em. Ele é um verbo transitivo direto. Direto, sem preposição. Se ele colocou a preposição aqui, está errado. Se eu quero a errada, eu já achei o meu gabarito. Letra B. Questão 10. Observe. As alternativas sem problemas de regência. O viaduto que passa todos os dias está em reforma. Aí você olha isso aqui e fala, pô, essa questão está correta, né? Cuidado. Aqui nós temos um caso, né, de regência que se relaciona com pronome relativo, tá bom? Observe isso aqui, ó. E aí, a gente precisa retornar, né, na parte teórica. Passei para vocês aqui um complemento teórico. O seguinte, quando nós temos aqui um termo, né, que exige a regência, né, e esse complemento ele se relaciona com o pronome relativo, se o sintagma nominal ou verbal, né, se esse termo, se eles exigirem uma preposição, essa preposição vai para antes do pronome relativo, tá bom? Ótimo. Então vamos analisar, né, se esses termos exigem preposição. Caso exista a presença da preposição, a gente vai colocar antes do pronome relativo. O viaduto que passo todos os dias está em reforma. Olha só, quem passa, passa por algum lugar, não passa a algum lugar, certo? Se você não coloca essa preposição, esse passar aqui fica semelhante ao sentido que passar roupa, né? Com ferro de passar. Você não passa a algum lugar, você passa por algum lugar, por exemplo, né? Então você tem aqui ó, o viaduto porque passo, né? Porque passo todos os dias está em reforma. Então isso aqui está errado. Letra B. O filme que assistimos é muito bom. A gente já viu que esse assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Essa preposição a vai para antes do pronome relativo. Então, o filme a que assistimos. A cidade aonde ele nasceu é muito pequena. A cidade onde ele nasceu, certo? Esse aonde você vai utilizar, né, com a ideia de movimento, né? Aonde você vai. Esse onde você vai utilizar quando o termo ali pedir a preposição em, né? E aí você vai analisar a cidade onde ele nasceu. Quem nasce, nasce em algum lugar, beleza? Então você vai poder utilizar aqui ó, o termo onde, tá bom? Então isso aqui está errado, porque aqui estava aonde, né? Então aqui está errado. Sobra para a gente a letra D, a obra a que o professor se referiu. Observe que esse termo aqui, né, verbal, ele pede a preposição a. Quem se refere? Refere-se a alguma coisa, a alguém, né? Pega a preposição, coloca antes do pronome relativo. Foi o que a banca fez aqui, de maneira que o gabarito fica a letra D. Mais uma vez, a banca pedindo o verbo implicar, né? O aluno que vai fazer uma prova da IBFC, né? Sem conhecer a regência do verbo implicar, do verbo chegar, né? Do verbo ir, já fica um pouco complicado, beleza? E aqui é uma questão bem simples, bem tranquila, né? O verbo implicar, e aí você tem o trecho. O fato é que, nesse momento, mexer abruptamente na lei pode significar a tradução de que liberou geral e implicar imediatamente mortes. O verbo implicar aqui está claramente com o sentido de acarretar, né? Acarretar. Nesse sentido, ele não pede a preposição em. Sempre escrever isso aqui, vou ser repetitivo para você não confundir no dia da prova. Com o sentido de acarretar, você não deve utilizar a preposição em. Você não deve utilizar preposição alguma, né?
Você não utiliza preposição, qual é o verbo, né, que não precisa de preposição, que o seu complemento não precisa de preposição? É o verbo que transita diretamente até o seu complemento, ou seja, VTD. E aqui nós temos intransitivo, concessão, condição, não, o verbo é o quê? Transitivo direto. Maravilha? Gabarito aqui, letra B. É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido o assunto e até a próxima aula.